Que maravilhoso tempo aqui, todo esse já construído nessa manhã, em que o Senhor já tem falado tanto com a gente aqui. Glória a Deus por isso. Um bom dia para você, paz do Senhor sobre essa primeira reunião do ano aqui, que Deus certamente tem um ano promissor, um ano cheio de expectativa para cada um de nós, e eu estou muito animado, olhando tudo isso que Deus está construindo com uma grande expectativa. Eu estou aqui tão enroscado, irmãos, porque eu preparei uma palavra que eu sei que é uma palavra contextual e eu não tenho tempo para trazer toda ela, tá? Nessa manhã, porque ficou meio corrido aqui, e eu vou ter que me virar nos 30 para poder transmitir para você pelo menos o conceito do que eu queria ministrar, para domingo que vem talvez a gente trabalhar a continuação dessa palavra. Quando nós que somos líderes, pastores, quando aqueles que são profissionais que trabalham diretamente ligado a aconselhamento, a discipulado, que trabalham diretamente com liderança dentro da igreja ou fora dela, você que é talvez um gestor numa empresa, você que talvez seja um psicólogo, seja um médico, um doutor, um advogado, que lida diretamente com as questões humanas, eu tenho percebido que esse é um tempo em que há um grande drama na vida do ser humano no que diz respeito às suas emoções. Nós temos passado um tempo de muita crise no campo emocional. Nós temos passado um momento de muito combate no que diz respeito às nossas emoções, e eu vejo que tem sido muito difícil lidar com elas. Cada um de nós temos tido muitas dificuldades de lidar com as nossas emoções, que são muitas vezes provenientes aqui de dramas familiares, onde muitas vezes o ambiente de família tem se tornado um berço de tantos traumas, tem se tornado um berço de tantas feridas emocionais, tem se tornado um berço de tantas decepções. E quando a gente parte aqui para uma conversa, quando a gente tenta lidar com algumas pessoas, trazer princípio bíblico, trazer uma ideia e um conteúdo da parte de Deus, a gente vê o quanto isso tem sido difícil por conta das emoções que estão danificadas. Não tem sido fácil a gente poder transmitir princípio para aquele que é filho de Deus, para aquele que quer andar no caminho do Senhor. Não tem sido fácil a gente muitas vezes andar segundo a Bíblia, porque as pessoas, elas estão tão detonadas no campo da emoção, que essa detonação, ela implica em dificultar que você muitas vezes se abra para receber princípios de Deus, Então, muitas vezes, se você é uma pessoa que você teve muitas dificuldades com relação, por exemplo, à paternidade, você vem para a igreja, você vem para o reino de Deus, e aqui você tem que lidar com alguém que traz para você uma fala de paternidade, o quanto que é difícil você associar esse ambiente como um ambiente bom, um ambiente pautado no amor, na compreensão da ajuda, da cooperação, porque você já tem um drama vivido lá atrás, em que pessoas muitas vezes elas não permitiram que você entendesse corretamente o papel de um tutor, que você não entendesse perfeitamente o papel de um conselheiro, de um amigo, Então, a gente vê que até mesmo as nossas amizades, elas têm sido superficiais. A gente tem visto que as nossas amizades, elas têm ido para o campo da tecnologia, e as relações, elas têm sido muito superficiais, porque eu me acomodo nisso. Eu não tenho que entrar na área do conflito, eu não tenho que entrar na área do confronto, nessa relação que é muitas vezes virtual, nessa relação que é muitas vezes tecnológica. Então eu mostro uma cara que não tenho, eu trago uma fala que não é uma realidade. Eu convivo, eu tento trazer algum momento que não é o momento que eu estou vivendo, E é fácil a gente colocar uma carinha lá de satisfeito, de alegre, dar um like e muitas vezes transmitir que a gente está bem, quando de fato muitas vezes a gente está vivendo num campo de uma emoção desesperadora. O desemprego é um fator, a ausência de expectativa futura tem sido um outro fator que assola
que dinamita as nossas emoções. O mercado financeiro em crise, quer queira, quer não, nós somos atingidos por causa da informação, por causa daquilo que vem. A corrupção, a criminalidade, você fica chocado quando você senta na frente da televisão e você vê o desrespeito, você vê a criminalidade, né? No dia de ano, na véspera de ano, eu tive que ver um irmão sendo assaltado na minha frente, do lado da minha casa, e aquilo mexeu demais com as nossas emoções, com a nossa estrutura. O quanto que isso nos abala, porque nos remete a lembrar de fatos que talvez nós fomos aqueles que fomos acolhidos nesse ambiente. Então, as emoções, elas afloram. Eu vi o irmão entrando num campo de emoção a ponto de querer, fazer besteira na hora, né? E que a gente tem que muitas vezes ter o controle do Espírito Santo para acalmar o outro, para aquietar o outro, para tentar valorizar e mostrar que vale muito mais a vida que um celular, sim ou não? Que vale muito mais a vida do que um carro, vale muito mais a vida que uma carteira, um cartão de crédito. Mas muitas vezes a nossa emoção, ela está tão aflorada, ela está tão dinamitada que a gente quer partir para cima, né? Eu quase me vi pulando no pescoço do ladrão que passou na minha frente, e eu não vi que tinha um outro atrás armado, e era óbvio que se eu me intrometesse na situação, quando o Espírito Santo falou, te aquieta, né? Porque eu tentei ser bem comedido, esperar, o quanto que as emoções da gente fica abalados, né, por ver essa situação, a violência de toda espécie. Você assiste agora a televisão, a violência no trânsito, o desrespeito, as batidas que são profundas, gente cortada no meio, não é? Então, quando nós nos remetemos a tudo isso, certamente muitas dessas coisas, elas chegam até nós como coisas que também já passaram na nossa vida, em que nós tivemos perda, em que nós tivemos alguém acidentado, em que nós tivemos alguém ferido, em que nós tivemos alguém roubado, em que nós tivemos alguém assassinado, em que nós tivemos tantas situações, e essas emoções, elas estão afloradas dentro de nós, e o quanto que é difícil no meio disso tudo ouvir a Deus, o quanto é difícil no meio disso tudo nós nos equilibrarmos. Então eu pensei numa palavra que talvez fosse um norteador para o ano de 2018, em que eu entendo que o maior presente para nós durante 2018 venha a ser controle nas nossas emoções. Porque se você terminar um ano, querido, sentindo-se equilibrado emocionalmente, não tem dinheiro, não tem valor, não tem carro, não tem casa, não tem nada que possa pagar a satisfação. Eu estava ali enquanto o Cláudio ministrou hoje aqui os dízimos e as ofertas, e eu entrei no campo da gratidão e eu falei, Deus, como o Senhor cuidou de nós esse ano nessa área, como o Senhor foi, poderoso, como que o Senhor cuidou da gente, nada nos faltou. E eu comecei a olhar para os meus filhos, eu comecei a ver que o André casou e ele deu conta da vida financeira deles, do casamento deles. Eu vi como que o Estevam, o meu caçula, tem sido abençoado, como que a gente tem se comunicado, e como que a nossa relação, ela tem se estreitado por um caminho de acolhimento. Então, irmãos, olhando para a Neia, para o meu casamento, olhando para um presente grande que Deus nos deu em 2017, que é pauta para um outro momento, uma outra fala, não que eu queira esconder de você, mas eu quero trazer no momento correto, do grande presente que nós recebemos em 2017, e assim, o quanto que eu pude olhar para isso e sentir que as minhas emoções estão no aspecto da gratidão, que as minhas emoções, elas estão pautadas no aspecto de agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez. A pergunta é, como nós chegamos no reino de Deus? Como nós chegamos no reino de Deus? Como é que você está? Como é que você chegou aqui? Como é que você chegou lá, no lugar onde você começou a congregar, onde você teve contato com o mundo espiritual, com o reino de Deus, com essa realidade de viver uma vida espiritual, de viver uma vida de entrega a esse Deus, de deixar Deus conduzir a tua vida? Como é que você chegou nesse lugar? Mas também tem uma outra pergunta: e como você está no reino? Porque muitas vezes nós chegamos de uma maneira e nós lidamos com algumas emoções e alguns fracassos e algumas derrotas e algumas situações que são dramáticas na nossa vida, e nós nos vencemos. Em alguns pontos, algumas delas estão vencidas, mas eu tenho visto que não é assim por completo, não é assim por inteiro. Nós temos muitas áreas que precisam ser trabalhadas,
Nós temos muitas áreas que precisam ser tocadas, que precisam ainda serem afetadas, e nós estamos no reino, nós estamos com Jesus, nós amamos Jesus, nós amamos a Deus, nós amamos o Espírito Santo, nós amamos adorar a esse Deus, nós amamos contribuir, nós amamos prestar culto e homenagem a Deus, nós amamos a comunhão, nós amamos a oferta, nós amamos o trabalho que nós fazemos no ministério. Isso demonstra em certa parte o quanto que as nossas emoções evoluíram, porque no outro tempo talvez nenhuma dessas coisas era graça para nós. Adorar a Deus, orar, buscar o Senhor, ter contato com irmãos, o quanto que era difícil comungar, falar, expressar, o quanto que era difícil abrir o coração, o quanto era difícil ser sincero, quando hoje muitas dessas coisas estão mais fáceis para nós. Então eu vejo que o trabalhar de Deus nas nossas emoções tem sido profundo e tem sido muito grandioso, mas eu quero te dar uma notícia, eu quero te dar um entendimento que não parou por aí. Eu quero dizer para você, querido, que o fato de muitas vezes nós alcançarmos algumas coisas na presença de Deus e no reino de Deus, não nos remete a pensar que nós temos que parar por aí, de que já está muito bom, de que é isso mesmo que a gente tem que viver, porque sempre há algo novo surgindo nas nossas almas. Eu não sei se essa fera que não se alimenta por nada, ela é uma fera só minha, mas eu penso que se você tiver entendimento da fera que tem dentro de você, que está o tempo todo reclamando pelo desejo de sair em busca de alguma coisa, essa fera incontrolável, que tem uma fome insaciável, um desejo incontrolável por alguma coisa que não tem no lugar da sua hospedagem. O lugar da sua hospedagem que eu digo é a minha vida, é o meu ser, é a pessoa que eu sou. Eu hospedo uma fera. Eu hospedo uma fera. E essa fera, ela não se contenta com essa hospedagem. Ela tenta o tempo todo buscar negociar comigo. O tempo todo ela quer negociar comigo para ela ter um momento de satisfação. Porque aprisionada dentro de mim, por que eu digo aprisionado? Porque muitas vezes nós não sabemos algumas coisas que acontecem dentro de nós. Muitas vezes nós não sabemos o porquê nós nos comportamos com diversos comportamentos e alguns hábitos, ou até que surgem algumas coisas muitas vezes que nós perguntamos: de onde veio isso? Da onde está aparecendo isso? Que não é uma coisa normal, ou que não é uma coisa que há muito tempo aparece. E parece que essa fera, ela aparece com fome, parece que essa fera, ela aparece com desejo insaciável, e ela tenta negociar dizendo: me dá um tempo, me dá um momento para sair, eu quero sair daqui, eu quero fazer algumas coisas, 1 minuto é suficiente. Eu fiquei pensando quando eu ouvi essa palavra da parte de Deus, quantas coisas a fera no meu interior já fez em 1 minuto. Ela não precisou de muito tempo. Eu negociei com ela 1 minuto de satisfação, e ela se saciou naquele 1 minuto. É incrível como ela tem fome, como ela tem desejo, como ela tem rapidez nas suas pernas para poder fazer alguma coisa. Sabe, querido, depois que eu ouvi isso da parte de Deus, eu comecei a pensar e comecei a dizer para essa fera: te aquieta um pouquinho. E eu vi assim, o quanto é fácil ela querer sair do lugar da hospedagem e viver alguma coisa aqui fora, quando ela sugere para você: está vendo o que fizeram com você? Olha o que fizeram com você. E ela está querendo que você diga assim: é verdade, eu estou com ódio, eu preciso de tal coisa. Quando eu penso isso, eu digo para ela: então vai, você está solta por algum tempo para você buscar aquilo que essa hospedagem não consegue te dar, porque na parte externa tem alguma coisa que vai te aquietar. Os irmãos estão conseguindo entender um pouco do que eu estou falando? É importante você ter esse entendimento dessa fera, né? Numa outra oportunidade eu trouxe aqui o boi chifrador, né? Falando desse boi que tem dentro de nós, que o tempo todo quer sair para fazer estrago, né? E hoje eu quero falar um pouco dessa fera, eu quero tentar falar um pouco com você dessa fera. Quando eu olho na palavra de Deus em Gálatas capítulo 5, verso 22, e eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia, Gálatas 5,
versículo 22 e 23, diz que o fruto do Espírito é amor. Diz que o fruto do Espírito é a alegria. Diz que o fruto do Espírito é a paz, é a paciência, é a amabilidade, é bondade, é fidelidade e mansidão. Também é domínio próprio. Quantos desses frutos estão ligados à emoção? Eu quero te perguntar. Porque às vezes nós queremos espiritualizar tanto as coisas que nós deixamos de ver outra. Muitas vezes nós queremos entender a vida do Espírito sem conectar a vida do Espírito com a vida que também está intimamente ligado às nossas emoções. Então muitas vezes eu penso que vida no Espírito é somente praticar algumas coisas que me remete àquilo que muitas vezes nos é ensinado, como por exemplo, é vida do Espírito orar, é vida do Espírito ler a palavra. Uau, e principalmente, né? Porque eu não consigo orar, eu não consigo buscar a Deus se eu não tenho alicerce na palavra. Eu vou orar o quê? Eu vou pedir o quê? Eu vou pedir para Deus, Deus me dá um 38, porque a hora que alguém entrar em casa eu meto bala nele, né? Porque eu acho que isso é uma maneira de orar. A palavra de Deus diz que nós até não recebemos muitas coisas em oração, porque nós não sabemos o que pedir. E quando fala de não saber o que pedir, é porque não oramos segundo a palavra, não oramos segundo os preceitos da palavra. Então, disciplina espiritual, vida no Espírito, é ler a Bíblia. Disciplina, vida no Espírito, meu irmão, é jejuar, é meditar, meditar é entrar no jardim, da onde você sai, aonde a fera não quer estar. Se tem um lugar que a fera não quer estar, é no jardim, porque foi de lá que nós fomos expulsos, e nós concebemos a ideia de ter essa fera dentro de nós. Nós não tínhamos essa fera no jardim, mas quando a serpente introduziu a ideia de que poderia viver uma vida melhor lá fora, poderíamos viver uma vida melhor longe da presença de Deus, que não precisávamos nos submeter somente à ideia de Deus, de sermos um robô, de sermos conduzidos por esse Deus, que nunca foi a propósito de Deus, mas a serpente, ela trouxe esse entendimento. O diabo trouxe esse entendimento. Para que você vai depender de Deus? Você pode ser igual a Deus, você pode fazer as mesmas coisas que Deus faz. E aí ele introduz essa fera, ela é transmitida juntamente com o comer do fruto, juntamente com conceber o pecado, juntamente com conceber a ideia de que o homem pode. O homem traz para o ego dele, o homem traz para as emoções dele a fera. E agora o homem tem que lidar em controlar essa fera. O homem tem que lidar em dar alimento para essa fera. E a fera que tem dentro de mim parece que ela é um poço sem fundo. Ela parece muitas vezes que ela é insaciável, ela é incorrigível. Me parece que ela não tem limite. Me parece que ela não respeita ninguém. Me parece que ela não tem reverência nenhuma por Deus. Ela não teme a Deus. Ela não tem vontade de viver com Deus. Ela não tem desejo de viver com Deus. Davi disse à fera dele. Louva, ó fera, o Senhor. Ele disse, louva a minha alma ao Senhor. Eu estou falando de alma. Eu estou falando de emoções. Porque a emoção está embutida no campo da alma. É um fator da alma. Então, meus irmãos, esse livro de Gálatas está dizendo que há um fruto, que são emoções. O amor é uma emoção. Todos esses frutos aqui são emoções. Então, nós erramos quando nós pensamos assim: sem Jesus eu posso ser alegre. Não vai ser. Sem Jesus eu posso ser manso. Não pode. Sem o Espírito Santo eu terei paz. Não terá. Nós já tentamos. Eu me lembro que eu enchi a cara de maconha para tentar ter paz. Funcionava na hora. Porque uma das qualidades, um dos encontros que a fera quer ter quando ela sai da hospedagem e ela quer sair e ela quer se encontrar com alguém, uma das pessoas que a fera quer encontrar é o duplo. O duplo é o cara que é o acolhedor das feras.
O duplo é o cara que consegue aquietar a fera, porque ele é charmoso, ele é convincente, ele é belo, ele é bonito, ele é cheiroso, ele é perfumado, ele tem boa conversa, ele entende o que a fera está em busca, ele não titubeia, em momento nenhum o duplo vacila em acolher, em levar para ele, em levar para o ambiente da cama, em levar para o ambiente do som, em levar para o ambiente do frenesi, em levar para o ambiente aonde ele sabe que é ali que a fera entra em contato com alguma coisa que tenta fazer sentido para ela. Porque quando a fera sai da hospedagem, querido, o que ela mais quer é sentido. Ela não entende qual é o sentido. Porque a fera, ela não é propriedade de Deus. A fera é propriedade do inimigo que foi plantado dentro de nós. A fera é a propriedade do engano. A fera é a propriedade da mentira. Então essa fera, ela tenta entender, ela tenta buscar sentido. E eu já disse aqui para você em algumas situações, em que o que nós precisamos buscar em Deus é uma identificação, é saber o porquê estamos aqui, o porquê nascemos, o porquê de fato estamos. Mas as nossas emoções foram tão dinamitadas no aspecto familiar, no aspecto social, fomos tão dinamitados nisso, que quando nós chegamos no reino de Deus, eu não consigo me ver como um cara que pode, eu não consigo me ver como um cara que é. Então é difícil entender que eu sou filho de Deus, é difícil entender que Deus me ama, é difícil entender que não é o outro que vai me dar isso, não é o irmão que vai me dar, porque muitas vezes nós nos comparamos. Eu peguei o meu filho um dia dizendo isso para mim: pai, eu tenho amigos que são melhores do que os meus irmãos da igreja, eu tenho amigos lá fora que bebe, que cheira, que faz um monte de coisa, que são mais compreensivos comigo do que aqueles que chegam na igreja. Por que isso, querido? Porque muitas vezes aqueles que chegam na igreja também estão com as suas feras em desordem, estão com as suas feras ainda cheias de fome, estão com as suas feras ainda desesperadas, e as feras se encontram. As feras se encontram. Quando eu dou liberdade para minha fera sair um pouco, para ter um pouquinho de liberdade, ela vai encontrar a fera do Paulo, se o Paulo liberou ela também para dar uma volta, e eu vou encontrar a fera do Evandro. E as feras, muitas vezes elas estão soltas, só que as feras, elas não se combinam, as feras não gostam, as feras detestam a identificação de estar se comunicando com fera. Por isso muitas vezes nós temos dificuldade de nos relacionar em comunhão, porque nós muitas vezes nós estamos sendo trabalhados, muitas vezes mais no aspecto de liberar as nossas feras na esfera da comunhão com os irmãos, do que de viver a vida do Espírito, que traz o amor, que traz a paz, que traz a benignidade. Você está aqui comigo? Você está entendendo essa fala? Muitas vezes nós estamos liberando: não quero mais, velho, não quero mais, de novo me ofendeu, de novo fez isso, e aí o outro está dizendo assim, né? Eu não estou nem aí, que se dane, que se lasque, eu não vou nem cumprimentar, eu não vou falar. Então tem duas feras soltas para se cumprimentar, para poder tentar comungar, só que as feras não se comunicam. O que se comunica são os hospedeiros, porque o hospedeiro, se ele tem em si o ambiente do fruto do Espírito, se ele tem vida no Espírito. Eu não sei se está difícil essa ideia, porque caiu tão bem para mim essa imagem, irmãos. Eu estou preocupado com vocês, né? Então, por que muitas vezes a gente diz isso? Nossa, eu vim para a igreja e é igual. Nossa, eu estou na minha pequena família e eu vi um comportamento de um irmão que é igual, e até pior. Deus me livre, né? Parece que, lógico, irmãos, porque todos nós que estamos aqui ainda temos uma fera para ser domada. A minha precisa ser controlada, a tua precisa ser controlada, e muitas vezes a gente solta as feras que tem dentro de nós. Lembrei até de uma música agora. Olha, falei aqui, lembrei, o Paulo já estava lembrando, né? Abra as suas asas. Olha, eu não tinha pensado nisso. Tem até um louvor. É louvor isso? Não é?
Abre as suas asas, solte as suas feras. Tá vendo? Eu nem tinha pensado, senão eu ia ficar mais feliz em entender que até o mundo entende que as feras estão soltas. Olha a ideia. Não prende ela. Solta. Abre as asas. Porque o soltar da fera transmite para a hospedagem um sentimento de liberdade. Porque é bom não estar com a fera dentro de si. Dá uma folga para ela tentar entender alguma coisa, para ela trazer algum retorno para a hospedagem. E muitas vezes qual é o retorno que a fera traz? A embriaguez, a droga, a prostituição, o namoro, o tititi, a fala, a fofoca, né? Que sacia a alma de muitos. Sacia a alma de muitos, né? O falar mal, o depreciar, né? O desvalorizar, o ser acolhido por alguma coisa que não é bem aquilo que você queria, mas naquele momento foi bom demais. É ir ao estádio, é cheirar maconha, é o WhatsApp 2 horas. Eu faço assim, às vezes quando eu jogo xadrez. A Néia fala, meu Deus, como que você fica? Porque dá uma sensação de bem-estar, porque quando eu quero fugir de alguma coisa, eu vou pro xadrez, né? Quando eu quero fugir de alguma coisa, muitas vezes, eu falo, em vez de encher as paciências de alguém, eu fico aqui no campo, no meu ambiente do egoísmo, e eu me sacio no meu egoísmo. Eu me sacio na minha solidão. Ai, que gostoso, ninguém por perto, eu fecho a porta, né? É igual o cara que tem que fechar a porta para ir para a internet. Ai, todo mundo saiu agora, mano. Não vai ser nem do celular, vai ser na tela grande. Ó como eu tenho, você viu? Você nem pensou nisso, eu já penso, né? Vamos nas telas grandes, mano, se puder conectar no screen lá e colocar na de 40 polegadas, vai ficar mais amplo, vai encher minha sala, vai ficar, não é? E aí essa fera, ela vai trazendo algumas exigências e algumas necessidades e alguma fome que a gente vai deixando ela fazer, e quando ela volta tem um sentimento de satisfação. Por isso que o encontro dela foi com o duplo. Porque o duplo, ele tem esse nome porque ele faz 2 sentidos. Ele é duplo sentido, essa é a conotação do nome dele. A mamãe dele colocou de duplo porque diz, você é o cara do duplo sentido. Por que duplo sentido? Porque, querido, quando você bebe uma bebida, quando você usa uma droga, quando você vai para a cama na prostituição, quando você se masturba, quando você grita histericamente, quando você libera o grito, quando você faz alguma coisa, né? Na hora te dá uma sensação do quê? Vai dizer que não era bom quando você cheirava, quando você bebia, quando prostituía. Você detestava aquilo, mas fazia. Cá entre nós, era uma delícia. Cá entre nós, irmãos, era muito bom, sim ou não? Eu estou querendo entender por que você fazia então, porque eu não acho que a gente é escravo de algo que não gosta. Eu não acho que a gente repete coisa que a gente não gosta. Eu não acredito nisso. Eu acredito que aquilo me arrastava porque me gerava um baita prazer. Era bom demais. Tocar pagode, encher a cara, ficar mexendo com as meninas, era bom demais. Tanto foi difícil o Espírito Santo me convencer de que não era. Tanto é que tem gente aqui que está com dificuldade de largar alguns vícios e algumas compulsões, porque gosta e dá prazer. Tem que admitir. Tem que admitir isso, gosta e dá prazer, é da hora. E o Espírito Santo sabe disso. Ele conhece isso. Então o duplo, ele te dá essa sensação. Mas quando ele te entrega alguma coisa que ele diz, vem cá que agora tem o preço, eu não te falei o preço. Não é assim? Olha, o preço de você ter fumado a vida inteira não foi bom na hora que você estava ansioso, né? E você me procurava e você dizia, o que você tem para mim? Eu dizia, acende um. E você acendia e fumava, e aquilo te dava um bem-estar. Eu sou o duplo, eu te dei satisfação e prazer. Mas olha, tem uma consequência agora, tem o DPOC, tem um câncer no pulmão. Até a própria Souza Cruz informa que você vai ser proprietário, né, daquilo que o duplo está te dando. Beber era bom? Bom demais, velho. Nossa, eu ficava doidão, alegre.
Porque eu não tinha alegria. Então, quando eu bebia, né, eu tinha uma alegria que era falsa, não era uma alegria do Espírito Santo. Era uma alegria falsa, eu ria para qualquer um. Se viesse o meu inimigo, eu falava assim: aí, mano, vou fazer a paz, já era, vou tocar pagode. Preto velho, que foi que te deu? Uma baita satisfação. Aí vem o preço. Vem cá, vamos para a salinha agora que nós vamos ver o preço disso. Destruição familiar, bico da esposa, chateação dos filhos, você está entendendo? Por isso ele ganha o nome de duplo. Mas muitas vezes, querido, nós temos necessidade de ter um encontro com o duplo. Nós estamos sabendo que vai haver detonação, prejuízo, consequência, e ainda assim, cada um de nós que estamos aqui, graças a Deus que eu vejo que tem um irmão que está balançando a cabeça e ele é parecido comigo, que talvez as nossas feras são as mesmas, né? Porque, irmão, não pensa você que você está bonzinho e angelicado não, querido. Tem uma fera aí dentro de você. Identifique qual é a fome dela, porque elas não são iguais. Eu conheço fera que tem uma violência por uma fome, e eu conheço outras feras que têm uma fome menor, mas é fera do mesmo jeito e precisa ser controlado. Então, querido, eu queria falar um pouco com você aqui, em alguns minutos, qual é o nosso papel nas nossas emoções positivas. Qual é o nosso papel? Porque, como filho de Deus, a gente vem para a igreja e a gente acha assim, que tudo é responsabilidade de Deus. Eu vou buscar o Espírito Santo porque eu quero teu amor. Mas no exercício, falar pro Rubão, eu vou tentar te amar, velho, vamos tomar um café, você é muito diferente de mim, mano, eu quero te servir com alguma coisa, eu quero, né, porque começa por aí com a gentileza, né? Não é assim que começou o namoro com a esposa? Vai dizer que você já chegou lá, chegando, tô te amando, caindo da janela, meu Deus, já tô, não, gentileza, quer chiclete? Onde você gosta? Que filme você gosta? Né? Eu gosto da Lagoa Azul, velho. Que foi o último filme que a gente assistiu. Tô brincando. Eu gosto de Lagoa Azul porque tem 2 menininhos pelados e não sei. Tô brincando, ainda bem que ela não tá aqui. Não é assim? A gentileza, aí a gentileza começa a atrair o outro, começa a rolar química, não é? Por que a gente não começa no aspecto da gentileza com aquele que a gente não tem uma proposta de amar por paixão, de amar com sentido de tal? Por que nós só temos que empregar uma técnica? Por que nós só temos que empregar uma habilidade, quando isso vai me favorecer em alguma coisa? Para que eu vou fazer? Eu não quero namorar com o Rubão, eu não quero nada com o Rubão, não quero dinheiro dele, mano, não quero nada dele, não quero nada dos filhos dele. Então, para que fazer alguma coisa para atrair o amor do Rubão? Não é assim que as nossas feras pensam? Agora, quando tem alguma coisa em alguém que te interessa, aí a fera começa a dizer, meu, solta um pouquinho, me libera um pouquinho. Aí vem a minha intenção de ter uma relação, de ter alguma coisa, porque tem algo para ser tirado daquela pessoa. Tem algo que me interessa. Talvez o acolhimento dela. Talvez a gentileza dela. Talvez a bondade dela, a grana dela, o corpo dela, né? Alguma coisa está acontecendo. Então a nossa fé muitas vezes entra nessa esfera. Então, porque nós temos um papel, querido. Nós não podemos atribuir a Deus, entenda por favor, nós não podemos atribuir a Deus aquilo que é papel meu e seu. Tem algo que nós precisamos fazer. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17, diz assim, o apóstolo Paulo entendeu esse negócio aqui. Você vai orar até a orelha bater palma e não vai acontecer nada, se você não fizer o que o Paulo pregou domingo passado. Esperançar, que é esperar em Deus, fazendo o quê? Atitude, fazendo. Estou esperando em Deus para amar o Evandro. Ixi, filho, senta e dorme. Agora, se eu for lá provocar, se eu for lá e agir, se eu for lá e cutucar, o cara está lá durão, não tenho muito, vamos ver o que ele gosta, tal, aí vai rolar. Então, meu amado, o apóstolo Paulo entendeu isso, e ele diz assim, por isso eu digo,
vivam pelo Espírito, e de modo algum satisfaçam os desejos da carne. Pois a carne deseja aquilo que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. Tem conflito aqui. O Espírito Santo não quer ter contato com a fera, porque não é algo dele. Ele não quer ter contato com a fera. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Isso é uma grande verdade. O apóstolo Paulo entendeu. Ele falou: engraçado, eu quero fazer isso, não consigo. Eu quero amar e não consigo. Eu quero ter paz e não consigo. Que bagaceira é esse daqui? Tudo que eu quero fazer eu não consigo. Por quê? Porque eu preciso ter uma vida no Espírito. Eu preciso controlar essa fera. Agora, irmãos, tem muita gente que entende assim: eu tenho problema com prostituição, então eu não vou mais ver televisão. Passa uma mulher, meu Deus, dentro do ônibus eu vou sentar de costa, né? Na rua eu vou olhar só para homem. Eu não posso, eu tenho problema com prostituição. Eu vou guardar todos os meus paletós, porque às vezes eles parecem uma mulher, então eu vou guardar. E ele fica nessa neura. Isso, querido, é aprisionar a fera. Tem dia contado. Tem uma hora que você não vai aguentar aprisionar essa fera. Por isso que a Rita Lee disse, né? É a Rita Lee, é ela? Abre as suas asas e solte a sua fera, porque você não vai aguentar segurar ela. É uma pressão lascada. O que a palavra de Deus ensina? Que eu controlo essa fera quando eu abro o meu coração. Que eu controlo essa fera quando eu digo: a minha fera está com fome de sexo, e eu não consigo parar de ir para a internet. Eu não consigo parar disso. Eu não consigo parar. A minha fera está com fome de ódio. Ela quer matar o pai, a mãe, ela quer matar o irmão, ela quer matar aquela pessoa que danificou, ela quer matar, ela quer ser solta para isso, você está entendendo? Quando eu abro o meu coração diante de Deus, eu cumpro um princípio, que é o que eu falei para você, que nós temos dificuldade. Porque muitas vezes, você não sabe o que eu estou sentindo. Querido, usa o princípio. O princípio é perdoar. O princípio é andar mais uma milha. O princípio é dar outra face. Não, mas peraí, já tem tanta exigência. O cara fez o que fez, deu prejuízo pra caramba. Eu vou dar, ele que me dê a cara dele para bater. Ele que ande mais uma milha, quando a palavra de Deus diz que para aquietar a minha fera, só tem uma saída. É ficar do lado de cá fazendo aquilo que os princípios da palavra pede para mim fazer. E sabe por que Deus pede para fazer? Porque Jesus, em João, se eu não me engano, capítulo 19, ele diz assim: por um momento vocês haverão de chorar. Enquanto isso, o mundo está rindo. Está falando no momento da crucificação. Por um momento vocês estarão chorando e o mundo estará sorrindo. Mas depois haverá um momento em que vocês se alegrarão e o mundo não terá mais a sua alegria. E a alegria que Deus está falando aqui do mundo não é alegria segundo os frutos do Espírito. Porque, irmãos, como é diferente. O cara que é alegre no Espírito, ele está rindo à toa. Você pergunta para ele assim: e aí, velho, você recebeu a promoção? Não. Você casou? Não. Mudou de... Não. O que você está rindo então? Mano, eu estou cheio de Deus. Eu estou alegre. Eu estou vendo um ano glorioso. Eu estou tão feliz por aquilo que Deus fez. Mas o que Ele vai fazer esse ano? O Deus que fez o ano passado é o mesmo Deus que vai fazer esse ano. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele vai me ensinar na crise, na tribulação. Ele vai me ensinar na dificuldade. É o crente com a alegria do Espírito. Você está entendendo? Agora, a alegria do mundo não era assim: eu quero tanto ter um Uno 2015 prata, motor não sei o que, airbag, né? E aí você anda nele um mês, você já não está mais nem lavando, você não está nem pondo cheirinho. No começo você ia lá no posto, comprava cheirinho. Não é, irmãos, passou. A casa dos meus sonhos, você constrói a casa, aquela cozinhão. Passado um ano, já tem coisa quebrada que você não está arrumando mais. A porta está despinguelando, precisa pintar e você não pinta, não é? Porque a alegria do mundo, ela é passageira, ela só refrigera por um instante. Mas a alegria do Espírito é permanente, querido, é para todo tempo. Então, eu queria perguntar para você, que pena, irmãos. Eu queria perguntar para você nessa manhã:
Você sofre de conflitos emocionais? Não responde. Sabe por que isso aqui vai para a internet? É para quem vai ver isso pelo Facebook. Não é para você que é da igreja. Você está entendendo? As tuas emoções às vezes ficam fora de controle, ou não são o que você gostaria de que fosse. Que tipo de conflito Paulo está ensinando e que experiência cada ser humano precisa ter? Paulo nos diz que a nossa natureza pecaminosa quer fazer as coisas do Espírito Santo, mas muitas vezes não consegue, então faz outras coisas. Os dois estão em conflito e então nos encontramos fazendo o que queremos fazer. Gálatas, no capítulo 5, versículo 19 e 21, diz: as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio. Ódio não é comportamento, é sentimento. Uau, peraí. Já está aqui no fruto da carne? Porque tudo que é da carne é concebido por causa do pecado, amém, irmãos? Tudo que é fruto da carne já tem dentro de cada um de nós, está instalado no chip de graça. Satanás instalou de graça no chip da nossa carne, tem tudo isso aqui, pode ter certeza. Tem impureza sexual, tem libertinagem, tem idolatria, tem feitiçaria, tem ódio, tem discórdia, tem ciúme, tem ira, tem egoísmo, tem dissensão, tem facção, tem inveja, tem embriaguez, tem orgia e outras coisas semelhantes. Ah, mas tem algumas coisas que você falou aí que eu nunca vivi. Você nunca viveu porque o ambiente onde você viveu não acionou isso. O teu aspecto familiar não acessou para que você vivesse isso, então você não viveu. Você foi para a sociedade, para a escola e não acessou isso, então você não viveu. Mas eu digo para você que está aí, todas essas coisas elas estão embutidas dentro desse homem que a Bíblia chama de homem natural, e que pode se manifestar a qualquer momento, faz parte da fera, é propriedade da fera. Ela quer que isso seja trazido o tempo todo, mas muitas dessas coisas nós não tivemos problema. Eu não tive problema com algumas coisas dessas aqui, enquanto outras foram muito graves por causa do quê? Ambiente familiar, ambiente social, né? Aonde eu convivi com pessoas libertinas, com pessoas pornógrafas. Então, obviamente, acessa o quê? Aquilo que está no homem natural, voltado para esse campo. Quando Paulo lista isso tudo, ele chama de obra da carne. A pergunta é: você encontrou emoções aqui? Leia na sua casa, vê se você encontra emoções aqui. Porque o que eu estou tentando trazer para você, querido, que tem emoções que elas são inatas, que elas foram concebidas por causa dessa fera que foi plantada dentro de nós. Algumas você desconhece, porque como eu falei, elas não foram acessadas, mas cuidado, porque pode ser. É daí que muitas vezes a gente fala: nossa, que tamanho de ira que é essa que eu nunca tive? Que vontade de quebrar tudo que é essa que nunca possuí. É a ira que você nunca teve. Que você foi sempre tranquilo em casa, com o papai e com a mamãe. Que você foi sempre tranquilo na escola, mas você entrou dentro de um casamento que a esposa, muitas vezes, era uma raivosa, era uma goteira, era alguém que não, né? E aí você vai aprendendo a se irar, chega uma hora você quebra a casa inteirinha e você vai se perguntar. Você vai dizer para ela: amor, eu nunca fiz isso, eu sempre fui calmo. Eu sempre fui um amor de pessoa. Pergunta para minha mãe, pergunta na escola. Pode perguntar, nunca aconteceu isso. Por quê? Porque aquilo que já é inato a essa fera pode em algum momento se manifestar, querido. Essas emoções negativas, elas sugerem também que haverão ações negativas, hábitos e comportamentos negativos. Assim como eu estou falando para você que essa negatividade é algo intrínseca na fera, que faz parte da fera, que você não tem opção de tirar, porque faz parte dela, é da natureza dela, é também da natureza do Espírito Santo, o fruto do Espírito, está nele. E eu queria te fazer uma pergunta, nessa manhã: você tem o Espírito Santo habitando dentro de você? Esse cantinho aqui foi melhor. Vou de novo, vocês me ajudam. Você tem mesmo o Espírito Santo habitando dentro de você? Amém? Se você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, aquilo que é propriedade do Espírito também está aí.
Então, você já tem amor, você já tem a paz, você já tem a alegria, você já tem longanimidade, você já tem tudo isso, querido. Acontece que muitas vezes nós nos convertemos e a salvação para a gente é igual um micro-ondas novo de última geração que a gente comprou. Você já teve um micro-ondas antigo que só tinha um botão, 10 minutos. Lembra? 10 minutos liga. Bom. Hoje não, você comprou um novo, esse queimou. Você comprou um novo. Nossa, esse fala. Bom dia, você me ligou? Bom. Né? Só que você está acostumado a usar que função? 10 minutos, pum. E de novo você fica nessa repetição, porque virou um hábito, um comportamento, não é assim? Então nós que vivíamos algumas coisas lá fora, quando nós nos convertemos, quando nós estamos na presença de Deus, nós recebemos o Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo habitando e morando dentro de nós, mas a gente continua usando 10 minutos, pum, só 10 minutos, pum, e fica só esquentando comida. Quando tudo isso que está aqui, querido, é algo para nós manifestarmos, não é o Espírito Santo que vai trazer. Não adianta você orar e falar, Senhor, eu quero amor. Vai falar, tonto, você já tem, de monte, transbordante. Amor até para você morrer, se você quiser. Porque o amor que meu filho teve foi de morte. Se você quer morrer? Já te dei esse amor. É você agora que vai ter que ter entendimento do tamanho desse amor. Como que você manifesta esse amor? E aí nós não praticamos aquilo que nós já herdamos, aquilo que nós já possuímos do Espírito Santo. Não diga assim, eu não sou longânimo, meu ânimo é curto. Não é, porque você não aperta o botão. Mas comece a exercitar, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, daqui um pouquinho mais, e você vai se alegrando. Oh, o Espírito Santo, que aleluia, que glória, como que eu estou mais paciente. A minha esposa pediu cartão de crédito, e eu disse, vai meu bem, na força do meu Deus. Antes eu quebrava a cara dela, agora é assim, né? Como que eu estou paciente? O filho que pegou um negócio, pegou minha camisa aqui, meu Deus, eu quero matar, né? Agora ele pegou a camisa e falou, nossa, como você ficou bonito com a minha camisa, tem unção nela, hein? Cuidado, você vai cair na unção, o que você vai fazer? Você está entendendo? Por quê? Porque é um exercício. O apóstolo Paulo disse assim, crucificai, não é de Deus. Você, eu, temos que crucificar as obras que são da carne. Eu e você temos que trabalhar para crucificar aquilo que não é do Espírito. Querido, não fica orando falando assim, Deus, tira essa impaciência de mim. Ele já fez, Ele já deu, já é propriedade nossa. Se você disser, ajuda-me na minha fraqueza, me possibilita de expandir, de crescer, me dá sabedoria para fazer esse negócio, é uma outra coisa. Mas tem gente muitas vezes que está na espera de algo, como Paulo ministrou, na espera de algo que não é de Deus, é teu, é você que tem que exercitar e você fazer. Então se você não pratica o perdão, toda vez na hora do perdão você erra, você dá um passo para trás, você não avança, nunca você vai ter o amor de Cristo habitando em você. Você pode gritar de orar, irmão, mas o dia que você falar, eu preciso morrer, que morra essa natureza. Ele falou mal de mim, ele me xingou, ele me ofendeu, mas Deus, eu perdoo e eu quero comer uma pizza de novo com ele. Dessa vez eu vou pagar. Você está entendendo? E aí você exercita esse amor, aí constrange o outro. Daqui a pouco você exercita mais um pouco, e começa muitas vezes pela gentileza, como eu falei, querido. Começa por algumas coisas que nós sabemos como fazer, mas nós não queremos. Então, já está embutido no fruto do Espírito o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão. Você já tem tudo isso. Deixa o demônio te enganar dizendo assim, vai buscar o que eu tenho. Porque se aquilo é propriedade da fera, também é propriedade do Espírito que habita dentro de nós, todas essas coisas. Amém, querido? Glória a Deus. Você está entendendo até aqui? Qual é a chave então para viver corretamente? É viver uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Viver no Espírito inclui todas aquelas disciplinas que nós falamos, mas também viver no Espírito implica em você controlar as suas emoções, trabalhar o teu comportamento, trabalhar os teus hábitos que são ruins. Isso é vida do Espírito. Porque tem gente que ora, mas é um cavalo para a mulher dentro de casa.
Tem gente que vai no monte fazer campanha 34 dias por mês, mas é um ignorante com os filhos. Tem gente que vem na igreja todo curso, vem na igreja em todo culto, vem na igreja em todos os momentos, mas ele não tem um amigo, ele é solitário, porque ninguém aguenta ele. Você está entendendo? Isso não é vida no Espírito. Tem gente que jejua até a orelha bater palma, jejua pra caramba, de tudo, vive com bafo de tanto que jejua. Você está entendendo? Mas ele não é compassivo, ele não agrega, ele não trabalha a unidade, ele não trabalha a paz. Isso não é vida no Espírito, querido. Tem gente que faz todas essas atividades, lê a Bíblia pra caramba, conhece, já li a Bíblia 30 vezes, mas não controla as suas emoções na hora que tem que controlar, na hora que você vai falar alguma coisa pro cara. Você está entendendo? A pessoa está cheia de ideias e ela não valoriza, muitas vezes, que o forte para Deus é aquele que controla as suas emoções, porque a palavra de Deus diz, se eu não me engano, em Provérbios, que é mais você controlar as suas emoções do que aquele que controla toda uma cidade. Uau! Pensa nisso, o valor que Deus está dando para esse negócio aqui. Se apresenta diante de Deus e fala, eu controlo uma cidade, Deus, jejuo, oro, faço batalha espiritual, eu canto, eu prego, eu vou, eu evangelizo, eu ministro, eu faço tudo isso, mas não controla a sua própria emoção. Então, vida no Espírito tem um comprometimento de nós cuidarmos das nossas emoções. Irmãos, tem um episódio, meu Deus, eu não queria te pedir isso, mas posso te pedir mais 10 minutinhos, querido? Eu não queria pedir mesmo. Mas isso aqui é muito importante, porque é um desastre alguém que não controla as suas emoções. Vou dar um pulo aqui, 2 Samuel 13, abre comigo rapidinho, por favor. 2 de Samuel 13. Porque a falta de controle nas suas emoções, olha aqui para mim, vou te dar um dado perigoso. A falta do controle nas suas emoções não compromete só a sua vida, compromete a vida de muitos que estão ao seu derredor. 2 de Samuel 13:1 conta uma história dramática de uma família, horrível de uma família. Diz que depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar, que era muito bonita, mas ela era irmão de Absalão, outro filho de Davi. Ou seja, os dois eram filhos de Davi, o Amnon e o Absalão. E ele se apaixona por essa menina. Amnon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa da meia-irmã. Você está entendendo aqui? Ele não controlou as suas emoções e ficou o quê? Doente. Ele adoeceu, porque ele botou uma paixão no coração dele por alguém que não era para se apaixonar, que não era correto se apaixonar, e ele não mediu consequência. Ele meteu o pé no acelerador e o carro dele era 2 pontos alguma coisa, se tem mais, era esse mais ponto aí, e ele acelerou, ele não quis saber, e ele ficou tão angustiado a ponto de adoecer por causa daquela meia-irmã, porque ela era virgem, parecia impossível aproximar-se dela. Então ele adoeceu por causa disso. E diz a palavra de Deus, querido, que esse cara, ele faz uma tramóia com um outro desequilibrado emocionalmente, que também era parte do reinado, que era parte do ambiente familiar, o Abinadab. Ele veio contar para o Abinadab, deixa eu abrir meu coração com você. Abinadab falou, cara, você está tão ruim, velho. Tá da cara que você está oprimido. Ele falou, é lógico que eu estou oprimido, eu estou apaixonado por Tamar, mano. Eu quero ela, pelo amor de Deus, eu preciso dela, ela é tudo para mim, eu tenho que ter. E o Jonadab, desequilibrado emocionalmente, em vez dele prender a fera e de dizer, cara, você está ficando louco, isso é antibíblico, isso é anti-lei. Aquele que se deita com uma irmã vai ter punição, vai ter consequência, para com esse negócio. Está amarrado essa fera que tem dentro de você, amarra essa fera. Vai lá e conta pro teu pai logo, conta pro teu irmão, denuncia essa bagaça aí. O que o Jonadab falou? Eu vou preparar um negócio para tu, velho. Você entra no quarto e fala que tá doente. As feras se encontrando, viu como elas não gostam uma da outra? Elas se odeiam, porque isso não é amor, tá? Isso é ódio, uma querendo matar a outra. Você deita e finge que você está dormindo, e aí
eu vou aprontar aqui o que tem que aprontar. Ele fingiu que estava dormindo, o rei foi lá, o pai dele foi lá e falou, ô querido, o que aconteceu? Eu vou dar um mal, eu vou ter que sair, eu vou ter que ir para outro lugar, o que você precisa? Eu preciso que Tamar venha trazer um bolo para mim, tem que ser o bolo dela de chocolate. Tem que ser o bolo de chocolate da Tamar, porque é só o bolo dela que cura esse negócio. Tá bom, então vamos chamar a Tamar. A Tamar trouxe o bolo, tinha gente no quarto, ele deu um nó, e ele falou, sai todo mundo que eu preciso comer o bolo da Tamar, porque tem que ser sozinho, só funciona se for sozinho. Olha a alma do cara, a fera, a fome que essa fera tava de acabar com a vida de Tamar. Olha o desejo que essa fera tinha, a fome que ela tinha. Ela comeu todo o bolo. Ele deu o bolo de fubá, ele deu o bolo de chocolate, ele deu o bolo recheado, ele deu todo o bolo. Quando acabou o bolo, ele disse assim, deixa eu ficar com ela. E aí ele agarra ela e ele pede para ela para ter relação sexual. Tamar, ela controlada com a sua fera, disse, pelo amor de Deus, ela fez diferente do Jonadab. Pelo amor de Deus, isso vai ser escândalo no reino. Cara, isso vai dar problema para mim. Eu vou ser uma virgem desposada. Eu vou ter problema, eu vou ser escandalizada, eu vou ser humilhada. As pessoas vão olhar para mim com que olhar? Cara, isso vai dar problema para você. Vai olhar para você como um violentador, alguém que violentou uma virgem. Pelo amor de Deus, para com essa ideia. Ele disse, não tem para ninguém, filha. Eu estou doente, é agora. E ele vai e violenta a irmã. A palavra de Deus diz que essa fera, ela se encontra com uma outra fera, chamado Fera de Absalão. O sobrenome dela era Absalão. Se encontrou com uma outra fera. Absalão fingiu que nada estava acontecendo. Ficou sabendo da história e ele fingiu que nada estava acontecendo. Chegou para o pai e falou assim, pai, eu preciso ir fazer um banquete num determinado lugar, vem com nós, olha só. E a fera, jogando. Vamos lá, vou fazer um churrasco, vai ter um churrascão, eu sei que você gosta de barriga da Swift, e eu vou fazer, tal. Aí o Davi falou, cara, eu não posso ir, eu tenho muito compromisso, eu sou um rei, eu não posso ir. Então já que você não vai, pode mandar um representante? Quem? Não. O Davi, ingenão, pegou e falou assim, deixa, o cara vai. E ele foi pro churrasco. Quando chegou lá no churrasco, já tinha uma tramóia lá, ele já tinha pego os comparsas dele e dito assim, hoje vocês matem esse cara, pode deixar que eu assumo. Porque a fera, ela não tem o mínimo de instinto de preocupação com nada. Ela diz, pode, mata e põe na minha conta aí que eu assumo essa bagaça. O que ele fez vai ter que ser vingado. Eles vão e matam. Aí chega a notícia no palácio que mataram todos os filhos de Davi. O Jonadab, o bonde, a fera amiga, veio lá no palácio e falou, Davi, não fica assim não, Davi, eles mentiram, não é todo mundo, foi só Aminon que morreu. Ele estava sabendo. Você percebe que tem custo? Ele se encontrou com o duplo. O dia que ele foi sugerir, ele se encontrou com o duplo. E o duplo disse, não tem consequência. Vai lá e cede. Vai lá e trama o encontro dos dois. É um encontro com o duplo, querido. Agora vem a consequência. Aí o rei fica sabendo que não era todos os filhos, mas que era só Aminon. E a palavra de Deus diz que ele chora amargamente, copiosamente, pela perda do filho. Consequência do quê? De um camarada lá em cima, que liberou a sua fera, que trouxe consequências para Absalão, que trouxe... Tamar, você não quer saber o desastre que aconteceu na vida dessa menina, e ela não teve culpa, por causa daquilo que ele fez. E aí o rei estava agora nesse aspecto da tragédia, e a palavra de Deus diz que depois de um tempo ele perdoa, mas Absalão não consegue mais voltar para o reinado, porque agora ele se torna cativo, solitário e fugitivo, porque ele tinha medo daquilo tudo que poderia acontecer com o rei. Sabe qual é a consequência? Ele se revolta contra o pai. Ele se revolta contra o pai, ele quer tomar o reinado do pai. Olha só o que uma fera é capaz de fazer. Nós estamos falando de coisa séria nessa manhã. Chama esse menino aqui para mim, por favor. Não estou encerrando, mas vou encerrar, querido. Não sei se você está entendendo. Vem, meu lindo. Meu Deus, quantas consequências. Ela tem fome de tragédia. O duplo gosta de liberar os seus prazeres e o seu charme, mas tem um pagamento. Cuidado quando você liberar a sua fera para dar uma saidinha para o ambiente do ódio,
para o ambiente da angústia, para o ambiente da depressão, para o ambiente seja lá qual for. Sabe, querido, Débora Fonseca, que é uma psicóloga, líder do Ministério Luz da Noite, lá em Vitória, do Espírito Santo, eu conheci ela, uma menininha assim, uma irmã baixotinha, até parecida um pouco com a Neia. Ela escreve um livro que ela fala A Fera em Busca de Sentido. Há um sentido. A nossa fera, quando ela sai, ela está buscando um sentido, ela não está buscando nada errado. Ela quer um sentido para aquilo que ela está desesperada de ter. Ela precisa ter um sentido. Mas é difícil encontrar o sentido, amado. E a Débora conta nesse livro, ela trabalha com questão, com essa missão lá em Vitória do Espírito Santo. Eu conheci, que é na praia de Camburi. E ela trabalha com homossexuais, e ela trabalha com lesbianismo, essas questões. É uma potência, o ministério dela é a coisa mais linda. Mais de 10 anos fazendo isso. Ela nos conta, querido, que essa fera, ela diz que essa fera, ela precisa ter o controle do Espírito Santo. Juntamente com aquilo que Paulo está falando, precisa do controle do Espírito Santo. Nós não podemos soltar essa fera, querido. Nem reprimi-la e dizer, não, você vai ficar aí porque eu quero. E nem liberar, nós precisamos de tratamento. Nós precisamos entender quais são as fomes dessa fera, para a gente poder tratar. Sem tratamento, você pode ter 30 anos de cristianismo. Você pode ter 200 anos de liderança. Mas você não vai conseguir saciar a fome que essa fera muitas vezes apresenta. As nossas emoções, elas não podem estar aprisionadas. A fera, ela anseia, transpira, respira, se dilacera pelo desejo de encontrar esse sentido. O sentido, meu amado, quero dizer para você, assim como tem aquele que é o duplo e que dá, mas toma, existe aquele que não é o duplo, mas é o sentido. O sentido que sacia o desejo incontrolado dessa fera. O único que pode aquietar essa fera que existe dentro de nós é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem convence essa fera de que na esfera da sua presença, que na esfera da sua bondade, existe uma capacidade de aquietar, de tratar, de fazer viver uma nova dimensão a essa fera. O sentido é Jesus Cristo. Ele é diferente. O sentido, ele é mais escondido. O sentido, ele precisa ser procurado. Ele é responsável e discreto. Acho lindo isso. Ele é centrado. O sentido, que é o Espírito Santo, ele é muito discreto. Ele só vem quando convidado. Ele é gentil, ele é cavalheiro. Mas ele não se parece com o cavalheiro, ele é o cavalheiro. Ele não arromba, ele espera. E ele tem uma capacidade de esperar tanto tempo. Ele tem a capacidade de esperar a tua vibe, não a dele. Ele tem a capacidade de te fazer convite, esperar por anos a fio, até que um dia você, na saída que você tenha da sua hospedagem, você queira se encontrar com ele. O sentido transpira cumplicidade. O sentido não exige nada em troca. Nada. Tudo que ele faz é por amor. O sentido nunca vai te pedir que você negocie alguma coisa. Porque o sentido, ele aponta o caminho, ele mostra a verdade e ele doa a vida. Ele aponta o caminho. Ele não diz você tem que andar por aí, ele aponta. E às vezes você vai olhar para o caminho e você vai ver que ele está tão cheio de espinho. Às vezes você vai olhar para o caminho e você vai ver que tem tanta incompatibilidade de andar. Porque é estreito, tem espinho. E cada espinho, querido, que é encontrado no caminho, simboliza para a gente um aspecto de um tratamento de Deus. Porque nesse caminho ele vai nos tratar, nesse caminho ele vai nos acompanhar. Esse sentido é Jesus.
Somente Ele pode dar sentido às nossas feras interiores. Só Ele. Só Ele aquieta a minha fera. Minha hospedagem, a minha vida, o meu intelecto, a minha mentalidade não consegue mais, não dá conta. Mas esse Espírito Santo que tem me prometido, Doni, esse ano é o meu ano contigo. Doni, esse ano eu vou me relacionar com você porque eu sinto que você está aberto. Eu sinto que você está querendo, eu sinto que você está entendendo. Eu cansei de ser e não consigo. Eu cansei de tentar e não consigo. E eu tenho 2 frases para encerrar aqui. Desconfie das suas emoções quando elas não colaboram para o sucesso da sua busca. Desconfie. Segunda, se algo te dispersa da tua busca principal, que é buscar o sentido, é buscar o Espírito Santo. Se algo te dispersa da sua busca principal, é porque isso te atrai. O que te atrai é o que te dispersa. Dá para colocar para mim? Pode apagar as luzes, querido. Eu queria que o Espírito Santo ministrasse para você o que Ele tem que fazer agora. Que Ele falasse com você dentro dessa canção, amém? Foi uma canção que o Espírito Santo falou demais comigo. Apaga aí, vamos ouvir. Em alto mar, sobre as águas vem andando.